Corrigir sim, humilhar não. Vamos falar aqui da correção. Gente, como é importante nós sabermos corrigir e sabermos ser corrigidos. Porque a correção é uma necessidade básica da relação humana. Pare para pensar que quando nós corrigimos alguém, sabemos ser corrigidos, nós crescemos, nós nos organizamos. E eu vou dizer mais: você é o que você é hoje porque você já foi muitas vezes corrigido, e você sabe disso. Você teve que ter correções na tua vida. Agora, algumas correções viram traumas, algumas correções viram mágoas, ressentimentos. Por que será que às vezes a gente não sabe corrigir as pessoas? E às vezes aquelas pessoas que a gente mais ama são aquelas pessoas que quando a gente vai corrigir, a gente já põe o dedão lá e a gente fala como um sentido de opressão, de humilhação. Atenção, pai e mãe. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar. Não se desapegue dele, não se afaste dele até que ele alcance a idade adulta. Quer dizer, ensinar quer dizer, muitas vezes tem que ser corrigido. Agora, tem pai e mãe que espera o filho crescer para depois começar a corrigir. E aí não adianta querer chorar pelo leite derramado. Mãe e pai, está dizendo que é desde criança. E aí depois de adulto, o filho não te vê como uma autoridade instituída por Deus, porque você não ensinou desde criança. Então, olha Provérbios 22, 6. Desde criança tem que corrigir. E sabe o que a Bíblia diz? Tem um exemplo no Antigo Testamento que é o exemplo de Eli. Já ouviu falar de Eli? Eli era um homem de fé, um homem que temia Deus. Só tinha um erro, hein pai? Hein mãe? Só tinha um erro Eli. Ele não corrigia os filhos. E a Bíblia não mede palavras. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 4, que por causa da omissão de Eli, que não corrigia os filhos, os 2 filhos deles morreram. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Se você não corrige, você pode colaborar para que o filho depois morra numa idade prematura. E depois você vai ter que prestar conta ainda. Tem que corrigir, sim. Tem que corrigir. Estou falando não só de a relação de pai com os filhos, mas também aqui de marido que precisa corrigir às vezes a esposa precisa corrigir o marido. Às vezes a gente precisa de corrigir até mesmo os pais. Por que não? Então eu gostaria de falar coisas importantes. Primeiro, padre, mas eu devo corrigir ou é melhor deixar quieto? Não, corrigir sempre. Olha o que diz a palavra aqui, preste atenção. A palavra diz em Mateus 18, 15: se teu irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo. É um mandato de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo. Porque nós podemos pecar por omissão. A questão é como corrigir. Se nós sabemos que nós precisamos corrigir, é como corrigir. Preste atenção, a primeira condição para que a gente possa fazer uma boa correção. Preste atenção. Se teu irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo. Portanto, a sós com ele, em particular. A sós. Se ele te ouvir, tu ganhasses então o teu irmão. Mateus 18, 15. Qual é a condição que o Senhor está colocando? Vá corrigi-lo, mas a sós, em particular. Olha aqui para mim, filho. A nossa tendência, uma tendência demoníaca, eu vou dizer, porque isso é coisa do demônio, o pai da divisão. É quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Quando alguém diz, quando alguém faz alguma coisa, eu sei que às vezes você tem 1001 motivos, viu? 1001 motivos para às vezes falar daquele irmão, mas não vá falar dessa pessoa para os outros, em particular, porque às vezes a gente vai contar lá para a vizinha do que o irmão fez, a gente vai contar para os outros lá na igreja, sabe o fulano, nossa, me aprontou cada uma. Se alguém vir falar de alguém para você, filho, pergunte se ele já foi falar com essa pessoa para você ver. Porque se essa pessoa não foi conversar ainda em particular, ela está contra a palavra de Deus. E o teu ouvido não é pinico. Se você der ouvido para fofoca, você vai ser cúmplice desse pecado. É pecador também. Então a correção fraterna, que é um tipo de correção que a igreja diz correção cristã, a primeira condição é essa, em particular. A palavra de Deus está pedindo prudência. Tem o momento certo, tem a hora certa, mas com uma pessoa em particular. E olha, gente, eu digo assim,
A pessoa que é de Deus, ela sabe falar com o outro, não é simplesmente vomitar, apontar com o dedo. Diz a psicologia, presta atenção no que eu vou dizer. A psicologia diz assim: quando você vai falar, vai corrigir alguém, para você não deixar a pessoa magoada, ressentida com você, tem até um esquema aqui psicológico que ajuda. Diga primeiro uma coisa boa daquela pessoa, para depois falar da correção. Porque a pessoa que te magoou, a pessoa que fez algo que você não gostou, a pessoa que necessita de correção, eu duvido que essa pessoa não tem ponto positivo. Somos nós que temos uma capacidade enorme de olhar só um lado negativo quando a gente está bravo. É ou não é verdade? Então a gente descarrega como se aquela pessoa não prestasse. Não. Diga um ponto positivo. De repente aquela pessoa que você tentou ajudar, aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa que você fez de tudo por ela, aquela pessoa acabou magoando você, e aí de repente você chegar para aquela pessoa e dizer assim: olha, poxa, meu amigo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão boa, eu vejo que você, quantas e quantas vezes você já me ajudou, mas você falou alguma coisa que eu não gostei, não ficou legal. Aquela pessoa vai se sentir melhor. Poxa, ele falou algo positivo, que eu sou uma boa companhia. Você é a única pessoa que para me ouvir quando eu estou com um problema. Você sabia disso? Agora tem uma coisa que você falou que não me deixou bem. Então você primeiro disse um ponto positivo para depois fazer a sua correção. Isso é essencial para a vida cristã. Você vai ver como que você vai melhorar os teus relacionamentos. Hein, mãe? Hein, pai? Vale para você também, mãe. Porque às vezes os pais e as mães só dão reforço negativo. Tem pai que, a correção é na base da porrada. É a lei da selva. Isso só vai criar mágoas e ressentimento, pai e mãe. A palavra de Deus diz assim, olha, preste atenção, para as fofocas e também para as agressividades na hora da correção. O que guarda a sua boca, a sua língua, guarda também a alma de angústias e ressentimentos. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca, quer dizer que na hora de falar, não desmonta a pessoa com a boca e nem sai falando dos outros. Que guarda a sua boca quer dizer a pessoa que é prudente naquilo que diz, sabe como dizer, na hora de fazer tem prudência. Já ouviu falar naquele ditado que às vezes uma palavra dói mais que um tapa na cara? Então cuidado com o que você diz, filho. Porque com a boca você pode abençoar, mas você também pode amaldiçoar. Você pode destruir a vida de uma pessoa na hora da correção. Aí vem a igreja ter que fazer campanha de quebra de maldição para corrigir o que você fez. Segunda condição, a correção tem que sempre ser com amor. Oh Jesus, eu sempre digo isso. Em todos os meus livros que eu escrevi, eu tenho essa frase: somente o amor pode transformar a vida das pessoas. Não tem outro remédio. Eu sei que às vezes precisa chegar junto. Eu não estou aqui dizendo que, padre, o senhor vem dizer que agora é só no amor, é só conversando, não pode nem falar alto. Eu não estou dizendo isso. Às vezes tem que chegar junto, eu sei. Mas no amor. Se você tiver que corrigir, pai, tiver que corrigir, mãe, que seja por amor. Não queira descontar toda a sua ira, toda a sua agressividade. Não queira descontar todo aquele ressentimento que talvez você tenha daquela pessoa para agir por impulso. Porque Satanás vai falar e vai agir por você. E depois não adianta você vir arrependido por aquilo que você causou. Então tem que ser no amor. Não pode faltar amor. Inflamado pelo ódio, inflamado pela revolta, não vai adiantar. Já ouviu falar que a gente precisa contar até 10? Ai, Jesus, conte. 1, 2, 3. Eu estou com vontade de desganar, mas vai passando a raiva naquela hora. E de repente quando você vai falar, já é diferente. Eu me recordo de todas as vezes que minha mãe usou o processo do amor comigo. Eu nunca esqueci, gente. Nunca esqueci. Uma das coisas que minha mãe fazia, que me revoltava muito, era o fato de obrigar a gente a ir para a escola. Eu não gostava de estudar. Inventava dor de barriga, dor de cabeça. E a mãe disse: você vai, filho, você vai. Um dia eu me lembro que eu inventei que não estava muito legal, e a mãe me colocou na garupa daquela bicicleta e foi comigo para a escola. E eu pensando, essa minha mãe é ruim, que é uma praga. Cheguei na escola e ainda olhando para a mãe lá do saguão, a mãe lá na frente, eu olhando com aquela cara de gatinho de botas assim, como quem diz, ela vai acabar me chamando de volta para ir embora. E eu assim,
E a mãe pegou a bicicletinha e foi indo. E eu pensei, ela não vai voltar. Como é que pode ser ruim desse jeito? Mas uma coisa que eu percebi, gente, quando a mãe estava mais longe, eu percebi a mãe passando no rosto. Eu percebi que ela estava chorando. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi perguntar para a mãe: mãe, quando a senhora me deixou na escola, a senhora foi embora chorando ou era impressão minha? A mãe encheu os olhos de lágrimas de novo. Ela disse: é claro que eu chorei, filho. Você acha que é fácil para mim ter que deixar você na escola? Às vezes, nem sei se você estava com dor mesmo ou não, mas se você não estudar, o que vai ser de você, filho? A minha vontade de trazer você de volta é ter você só comigo. Mas eu precisava fazer aquilo. Ela fazia por amor, gente. Ela era rígida, mas era por amor. Depois nunca mais eu tive coragem de inventar nada, porque eu não queria ver minha mãe chorar. O processo do amor, eu não sei se você, mãe, já passou por isso. Deixar aquela criança naquela creche cortou teu coração, a criança chorando. Deixar às vezes o filho lá, deixar aquela agulha entrar, né, mãe? Porque o filho precisa tomar aquela vacina. Não dói quando o outro precisa sofrer, mas a gente sabe que tem amor ali. Então a gente tem que ser rígido. A gente fala do amor exigente no processo, até na recuperação das pessoas. A mãe às vezes fechar a porta para o filho. Ó, mãe, ó o tipo de correção que a igreja apoia. Às vezes fechar a porta para o filho que está na droga. Isso é lícito, se o processo for do amor. Se eu fechar a porta para o meu filho, eu sei que ele vai buscar mais rápido um tratamento. Agora, enquanto eu recolho para dentro de casa, nunca que ele vai querer saber de ajuda. Mas às vezes precisa, mãe. Então o processo do amor não pode faltar. Não é espancar, não é usar palavras agressivas para criar traumas depois. Essa palavra está entrando no seu coração, sim ou não? Sabe, gente, tem uma palavra bíblica, 1 João 4,8, que diz: quem não ama, não conhece a Deus. Se você está fazendo a experiência de Deus aqui, filho, eu tenho certeza, você vai ter um momento que você vai perder um pouco a paciência, vai ter que exigir. Mas se você conhece a Deus, eu tenho certeza, não vai faltar amor aí. Não vai mesmo. Terceira condição e a última aqui, para que a gente possa corrigir as pessoas. Corrigir sim, humilhar não. A humildade. Preste atenção no que eu vou dizer. Quem corrige precisa saber ser corrigido também. Não adianta você querer corrigir as pessoas, mas quando alguém vem corrigir você, você já se arma, né? Você conhece alguém assim que parece que ele sempre tem razão? E não adianta você falar ao contrário. Ô filho, a pessoa que é humilde, ela é capaz de dizer: que bom que você se preocupou comigo, muito obrigado. Se eu errei, eu vou tentar melhorar. Ou talvez você pode até dizer: olha, eu confesso para você que eu não acho isso, mas eu vou repensar um pouquinho, porque talvez eu esteja errado e nem sei. Porque às vezes a pessoa vem dizer um erro teu, que automaticamente parece que aquela pessoa está equivocada. Mas pare para pensar, pare para rezar um pouco, seja humilde. Já não fique revidando dizendo: eu? E quem é você para dizer isso de mim? Você já se olhou no espelho? Menos, filho. Você nunca vai crescer se você não tem humildade para você reconhecer. E o pior de tudo, que além de não reconhecer os erros, depois vai querer corrigir os outros. Repita comigo essa frase: para que eu possa corrigir os outros, para que eu possa corrigir os outros, eu preciso aceitar as correções. Eu preciso aceitar as correções. O humilde é aquele que sabe agradecer. O Papa Francisco tem uma frase que disse: o humilde é aquele que sabe louvar e bendizer ao Senhor por tudo, inclusive pelos puxões de orelhas, pelas correções. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a glória da herança. Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a glória. A gente não é nada nesse mundo. Agora, quando tem a virtude da humildade de voltar atrás, de dizer: eu errei. Reconheça que você às vezes errou na hora de chamar atenção. Deixe também as pessoas corrigir. Um pai e uma mãe que deixa o filho, às vezes até dizer que você está errado. Meu Deus, isso é referência para o filho. Às vezes a gente se acha tão grande, né? Tão grande. A gente não é nada, gente. Às vezes as pessoas só olham o lado positivo da gente, né? Nossa, Mas vai olhar entre quatro paredes para você ver se aquela pessoa não tem as limitações. A gente precisa reconhecer que a gente é pequeno, né?
E aí, por último, a palavra de Deus diz assim, volta lá na citação inicial, que é Mateus 18:15. Se o teu irmão, se você foi conversar pessoalmente com o irmão, você não conseguiu ganhar teu irmão, então chame 2 ou 3 testemunhas para conversar pessoalmente. Se mesmo assim aquele cabeça dura não quiser mudar, leve para a igreja. Sabe por que a palavra de Deus diz que nós devemos levar a igreja? Porque se ele não escutar, diga à igreja. Porque a igreja é um lugar de oração, e a oração remove montanhas. Às vezes você pode até pensar assim: padre, o senhor não conhece a pessoa que mora lá comigo. Eu já falei, padre, já chamamos 2, 3 pessoas para conversar com cabeça dura. Ele não muda, padre. Posso dar um conselho para você? Então agora pare de falar, não queira mais corrigir, leve para a igreja. E quando a palavra dá como última opção a igreja, é que a igreja resolve. Quem é que age na igreja? Quem é que transforma vidas na igreja? Quem cura, quem liberta? É Deus. E com Deus ninguém pode. Apresente essa pessoa na igreja. Talvez hoje ainda você vai apresentar essa pessoa. Diz a palavra em Mateus 21:22: e tudo que pedir na oração, se crer, receberás. Se crer. Põe a mão no teu coração aí. Eu vou ajudar você agora a orar por essa pessoa que talvez já está nesse último crivo, que é na autoridade da igreja. Leve para a igreja. Eu coloco, Senhor, esse teu filho que ouve essa palavra agora, e eu tenho certeza, um desejo tão grande de ser mais humilde, no saber corrigir e ao mesmo tempo no acolher, Senhor, as palavras de correções. E mais uma coisa eu peço, Senhor: as pessoas que nós não conseguimos ganhar ainda para Ti, as pessoas que nós já falamos, nós já refalamos, nós já tentamos todos os processos que o Senhor está nos ensinando agora, mas agora, Senhor, nós queremos depositar na oração. Aqui na igreja nós apresentamos essas pessoas difíceis, e nós queremos, na autoridade que vem de Ti, Senhor, essa pessoa pode mudar, porque a palavra de Deus diz: tudo que pedir, se credes, receberá. Se você crê nisso que o Padre profetiza agora, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus.